Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que agora vira a chave, esquece o Campeonato Brasileiro e vai focar no jogo da Libertadores nesta quarta-feira contra o River Plate lá no Monumental, na Argentina. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação do Verdão para esse jogão que vale vaga nas semifinais. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Sobre o Palmeiras, que venceu bem no final de semana, mas já tá de olho na partida de quarta-feira pela Libertadores. E com destaque para esse cara aqui, hein? A gente separou uma arte para mostrar os números do Vitor Roque no Palmeiras. 36 jogos, são 6 gols e 4 assistências. E os números prometem aumentar porque agora o cara embalou de vez. É ou não é? Felipe Brizola, meu parceiro, tá posicionado na porta da academia de futebol. O Vitor Roque, Brizola, chegou ali com uma expectativa de, poxa, será que o Palmeiras gastou muito dinheiro num cara que vai dar resposta? O Abel Ferreira falando, calma, calma com o Gajo. E não é que o Gajo decolou, meu amigo? Boa tarde. Tudo bem, Vini? Um abração, sempre um prazer participar do tal. É verdade, né? Porque era um jogador que estava tentando, mesmo na má fase, quando cobrado, ele fazia partidas importantes, em que ele se movimentava, ele lutava, às vezes um pouco mais nervoso para finalizar, às vezes uma escolha que não dava certo, mas agora deslanchou. Eu vou até, nesse número que a gente mostrou, eu vou até dar uma garimpada nele, porque o Vitor, ele tem 10 gols do Palmeiras, só que 6, como a gente mostrou, foram nos últimos 7 jogos. E essa é uma diferença importante, né, Vini? Porque mostra exatamente como muda o ambiente do Vitor com o gol, como muda o clima dele com a torcida e como ele passa a ser mais decisivo. E também tem uma coisa muito importante que aconteceu nesse processo, que foi a dupla de ataque funcionando demais com o Flaco Lopes. Os dois estão jogando muito, a partida contra o Internacional no fim de semana foi provavelmente o melhor primeiro tempo que o Palmeiras fez na temporada, abrindo 4-0, criou possibilidades até de fazer mais. E essa dupla, desde a saída na Copa do Brasil, nesses últimos 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Flaco Lopes e Vitor Roque têm se entendido demais. O Flaco não fez 3 gols na partida, porque quem fez 3 foi o Vitor Roque, o outro foi o Lucas Evangelista, mas o Flaco jogou demais, criou, ele tem ajudado muito com passes verticais, né, com aquele passe que deixa o jogador na cara do gol, e ele foi muito importante no segundo gol, por exemplo. Então o Palmeiras conseguiu sair de uma situação em que estava pressionado, em que a gente cobriu protesto aqui no centro de treinamento, por uma posição em que a equipe se consolidou de vez no Brasileiro, vai brigar pelo título, a gente sabe que vai pelo elenco que tem, e agora foca na Copa Libertadores. A equipe vai treinar hoje à tarde, às 3, treina de novo amanhã cedo aqui no CT na Barra Funda e aí viaja para Buenos Aires, porque tem esse clássico continental contra o River Plate, super jogo da Copa Libertadores, possivelmente o confronto mais interessante dessa rodada pelo tamanho das duas equipes. E esse momento do Palmeiras, né, Vini, é muito importante para justamente a equipe chegar com confiança para fazer possivelmente a partida mais dura que fez até agora nessa Copa Libertadores. O Palmeiras passeou na competição até esse momento, mas agora vai afunilar e vai pegar uma outra equipe muito grande, o principal clube da Argentina nos últimos anos, e a expectativa é muito grande. Deixo rapidinho, antes de devolver para você, mais uma vez o registro da volta do Bruno Rodrigues, né? Quando o trabalhador brasileiro volta a trabalhar, sai do INSS, é uma brincadeira, né? Óbvio que o Bruno não foi pro INSS, mas o cara ficou 600 dias sem poder realizar a atividade profissional dele, 598 para ser mais preciso. Ele teve 2 lesões no joelho, ele teve uma primeira no começo de 2024, quando ele estava se recuperando ele teve uma segunda no outro joelho, uma lesão no tendão patelar, e aí demorou mais, e claro que só o retorno dele às atividades profissionais já foi muito comemorado. Ele quase fez gol, inclusive, Vini, no fim da partida contra o Internacional, mas o que chamou a atenção foi que quando ele terminou a partida, a comoção no estádio já, né, quando o nome dele foi chamado, mas quando terminou a partida os jogadores foram festejá-lo, até mais do que o Vitor Roque, porque o Vitor Roque já está trabalhando normalmente, os jogadores já estão felizes no dia a dia com o Vitor Roque, mas foi bonito ver essa comoção pelo retorno de um profissional à atividade remunerada dele, né, Vini? E ó, se tem um repórter que pode falar com conhecimento de causa sobre a dificuldade de se recuperar de uma lesão no joelho, é o meu lateral Felipe Brizola. Que tá... A nossa super cobertura às 9h30 da noite. A Vitória Leite já conta pra gente que tudo que envolve Libertadores a gente vai ver nesse jogo. Isso é pressão, isso é jogo brusco grave e é também mais uma partida histórica entre esses dois clubes, Vitória.
Eu tinha uma leve impressão, Bruno. Bom dia para você, amigos do estúdio também ao Fã de Esporte, que você ia dizer que tudo que envolve Libertadores envolve o Palmeiras, né? O Palmeiras que está aí buscando mais um título dessa competição e nesta quarta-feira vai enfrentar o River Plate, que traz ótimas lembranças ao torcedor palmeirense, apesar de que os mais cardíacos sofreram em 2021, né? Quando conseguiu a classificação na semifinal. Bom, para esse jogo, o técnico Abel Ferreira tem praticamente todo mundo à disposição. Finalmente, o departamento médico do Palmeiras aí um pouco mais tranquilo. Teve a volta do Bruno Rodrigues nesse final de semana, depois de mais de 590 dias fora dos gramados, muito comemorada pelos colegas do elenco. E teve, é claro, o 4-1 em cima do Internacional. Não dá pra gente esquecer do hat-trick do Tigrinho. Essa é mais uma aí pra vocês, hein? Hat-trick do Tigrinho que rolou nesse final de semana diante do Internacional. Além disso, um gol do Lucas Evangelista, para colocar ali uma pulguinha atrás da orelha do Abel Ferreira, porque Andrés Pereira entrou muito bem, também traz lembranças dessa Libertadores de 2021, né? O flamenguista não vai ficar tão feliz com essa lembrança, mas o palmeirense tem essa relação aí já com o jogador e agora ele entra muito bem, além de Felipe Anderson, mais uma ótima partida. Enfim, o técnico dessa vez tem realmente praticamente todo mundo à sua disposição para esse jogo. Houve treinamento nesse domingo, aquele treinamento regenerativo, então os jogadores que atuaram como titulares fizeram só a parte regenerativa e o restante fez aí uma atividade no gramado. Nesta segunda-feira tem treino aqui na academia de futebol por volta das 3h30 da tarde. Amanhã tem mais um treino de manhã e aí depois o Palmeiras segue viagem para a Argentina, onde enfrenta o River Plate lá no Monumental e a nossa equipe vai estar lá em peso para trazer todas as informações para o Fã de Esporte. Hat-trick do Tigrinho é a de hoje, hein, amigos? Beijo para vocês. Repita, Vitória, um prato de trigo para o hat-trick do Tigrinho. Vai. Um prato de trigo para o hat-trick do Tigrinho. Mas trick não vale, tem que ser hat-trick do Tigrinho. Hat-trick do Tigrinho, hat-trick do Tigrinho. Um beijo pra vocês, antes que eu vá apanhar do Switcher. Tchau. Hoje merece elogios porque jogou muito bem diante do Internacional. 4-0 só no primeiro tempo. Poderia ter sido mais. A gente já vai tratar a situação do Inter. Mas, Latifi, acho que, enfim, né, a torcida lavando um pouco a alma com uma atuação que se esperava e uma boa sequência em casa, que era algo que o Palmeiras vinha sendo criticado também. É um jogo que pareceu fácil, né, pelo que aconteceu, mas era um adversário complicado, né? O Inter estava na Libertadores disputando contra o Flamengo até outro dia, então existia uma certa preocupação, porque era o último jogo antes dos jogos contra o River, não sabia qual Palmeiras a gente ia encontrar. E o Abel ele acabou utilizando o Facundo Torres ali pela meia direita, né, no lugar do Maurício, que estava retornando de lesão. E é um jogador que estava sendo criticado e pode aparecer agora até no jogo contra o River, né? Porque o Maurício ele retornou até de lesão. Até no jogo contra a Espanha ele vai aparecer. Pois é, ele pode... Argentina e Espanha. Hã? Argentina? Argentina e Espanha vão jogar a finalíssima. Mas o Facundo é uruguaio. Ah, não, o Facundo. Ele tá com o Flaco Lopes Pelé na cabeça. Não, mas eu entendo porque... O Flaco Arantes do Nascimento. No estádio, o jogo do Flaco Lopes, no primeiro tempo, se empolgou. Porque, como você falou, Luísa, parecia outro jogador. Não era o Flaco Lopes que deu dor de cabeça para a torcida do Palmeiras em um certo período pelos gols perdidos. Eu vi gente falando, olha, ele jogou muita bola, parecia aquele enganche clássico argentino, pegando a bola mais atrás, achando os companheiros, dando assistência. Então, apesar dos 3 gols do Vitor Roque, o nome do Flaco Lopes foi muito exaltado, né? Pois é. Ô, PVC, não falamos o nome dele, como eu disse, mas Andrés Pereira estreou. Ele tá olhando pra minha cara e rindo, gente. Eu não tô conseguindo me concentrar. Mudo, eu não posso falar nada de você não falar. Fala, PVC, depois do Flaco Arantes do Nascimento. Eu não falei, o Pelé do jogado é o Murilo. Ô, PVC, o que você tá rindo? Fala. Eu tô mudo só porque eu errei da história do Facundo. O Facundo jogou bem, o Flaco é que jogou muito. Eu brinquei que o Flaco pode jogar contra a Espanha, a Argentina e a Espanha é finalíssima. Mas eu quero saber de Andrés Pereira, hein, PVC? O Andrés não sentiu. O Andrés falou sobre a questão da torcida porque ele foi aplaudidíssimo pelo estádio inteiro. E ele não percebeu ainda a divisão que existe no estádio que o torcedor, que o nosso assinante, nosso telespectador falou.
E elogiou o comportamento da torcida. O Allianz Parque estava muito bonito no sábado à noite. 39 mil pessoas. Tinha uma parcela da torcida do Inter que foi marcante no começo do jogo, quando o Alan Patrick bateu a falta que levou perigo, porque no começo do jogo o Internacional até existiu, né? Os primeiros 20 minutos até o segundo gol, o Inter ameaçou numa bola cruzada pelo Vitinho, que passou a pequena área inteira, depois a finalização do Alan Patrick por cima. O torcedor do Inter estava bem presente. Depois, quando o Andréas entra, já é o momento da festa, né? Porque aí entrou o Andréas, estreou no lugar do Evangelista, que tinha jogado bem. Entrou o Veiga no lugar do Flaco. No sistema de som, o Veiga entrou no lugar do Facundo e o Lopes, quem entrou foi o Ramon Sosa, mas foi o inverso, porque o Veiga entrou na função do Lopes. E aí teve festa e o Andréas percebeu isso. Ele percebeu que ele foi muito bem recebido. E aí não está em questão, o Andréas não é ídolo do Palmeiras. Né? Tem uma brincadeira por causa do erro que ele cometeu no jogo do Flamengo que ele não queria cometer. E aí você brinca com a situação, mas o Andréas não é ídolo do Palmeiras. Ele tem que construir um processo de idolatria, de ser admirado pelo que fará no Palmeiras. Não porque ele fez a favor do Palmeiras jogando por outro clube. Sem dúvida, sem dúvida. É claro que ainda precisa de ritmo de jogo, né? Entrou ali no segundo tempo com a partida já resolvida, Latifi. E o Lucas Evangelista, que está preocupado, eu imagino, porque se que alguém vai perder a vaga e esse alguém sou eu. Eu acho que vai passando pela cabeça dele isso. Mas fez um gol nessa partida, então falou, não quero vender barato essa vaga aqui não. Pensando para qual a avaliação sobre o Lucas Evangelista e pensando para agora Libertadores. Cabeça começa a virar aí para a Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta o River Plate no meio da semana, na quarta-feira, lá na Argentina. Andréas Pereira ou Lucas Evangelista? Será que Abel já muda? Permanece o time? O que será que ele vai fazer? O Lucas Evangelista, ele foi um dos vitoriosos dessa noite, né? Porque ele vê o Andréas estrear, que é o jogador que todo mundo diz que é o titular absoluto, mas ele faz um gol e tem um grande jogo, 90% de precisão nos passes. Foi uma ótima partida do Lucas e pelo tempo de jogo que o Lucas teve, desde a saída do Richard Rios, que ele assumiu essa vaga, é muito provável que ele seja o titular diante o River, por conta da falta de minutos do Andréas Pereira, né? A gente está falando de um jogador que disputou os primeiros minutos agora, né, contra o Internacional, e não está no mesmo ritmo físico dos demais atletas. Então, o torcedor do Palmeiras que está imaginando um time com o Andréas Pereira no Monumental, acho pouco provável que ele seja titular, e o Lucas Evangelista, que tem se provado a cada jogo, né? Porque ele assume a vaga e aí todo mundo diz, não, o Palmeiras está atrás de um 8 titular, e ele assumiu essa vaga e conseguiu se manter bem e com boas atuações, fazendo gol. Um jogador subestimado, né, PVC, mas que conseguiu conquistar seu espaço nos últimos jogos. Eu acho que o ponto central que sai desse jogo, e a gente não sabe se vai... Foi o melhor jogo do Palmeiras em um ano em casa. O Palmeiras tem 23 jogos, os últimos 23 jogos em casa. Foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada? Mais do que em casa? Não, eu acho que foi o melhor jogo do Palmeiras no Allianz Parque, em mais de um ano. Os jogos fora de casa, o Palmeiras tem alguns jogos impactantes. O jogo contra o Botafogo no Mundial foi um bom jogo. O jogo contra... que jogos grandes o Palmeiras tem sofrido, mas assim... Mesmo a derrota em Itaquera, uma das derrotas em Itaquera jogou bem, podia o jogo do gol do Maurício. Mas não, né? Não como esse jogo. Tudo bem, mas eu acho que tem jogos que você olha o Palmeiras jogando fora de casa, em situações desconfortáveis, contra o Bolívar em La Paz, que o Lopes fez um partidaço e rejeitou a pecha de que era o melhor jogo dele pelo Palmeiras. E acho que antes do jogo contra o Bolívar, o melhor jogo era o jogo contra o São Paulo 2-1 no ano passado, que ele fez o gol da vitória nos acréscimos. Tem alguns jogos do Palmeiras que você vê o Palmeiras fora de casa. Vou fazer um parênteses, eu sei que estou me alongando, desculpa, mas assim, a impressão que eu tenho é que esse ambiente de torcida dividida no Allianz criou uma ansiedade que, se você não resolve o jogo rápido, a tensão toma conta e o time acelera demais. E tem jogos fora de casa, por exemplo, contra o Cerro Porteño, que você tá vendo o jogo e tá dizendo, porque o jogo tá insosso, né? O jogo tá sem graça, o Palmeiras vai ganhar 1-0. E aí, pum, sai o gol.
Você está vendo a segurança que o time tem fora de casa. O time é mais seguro tem sido mais seguro fora de casa do que no Allianz Parque. Isso pode ter como parcela o gramado, que não está bom. Pode ter como parcela a insegurança do ambiente, que ficou diferente. Então não é um fator só, um avião não cai por um fator só. Eu acho que o Palmeiras fez partidas fora de casa muito boas. E em casa, você pega os números. São 23 jogos recentes, são 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Significa que antes dessas 2 últimas vitórias, o Palmeiras tinha vencido metade dos jogos. Ou, em outras palavras, o Palmeiras não tinha vencido metade dos jogos em casa. Era uma loucura, né? E agora começa a corrigir. Para mim, o grande vencedor desse jogo, e a gente não sabe se esse jogo vai prosseguir pelos próximos jogos, é o elenco. Porque quando você percebe, depois de muito tempo, que sai o Evangelista, que não é má opção, e entra o Andréas. Que sai o Flaco arrebentando e entra o Veiga admitindo que estava jogando com dor. E com a expectativa de que, sem dor, ele possa voltar a jogar no nível que ele tem. Que você olha para o Felipe Anderson e entra o Ramon Sousa e fala: bom, mas eu não confio no Ramon Sousa o suficiente ainda para ser titular. Mas o Felipe Anderson jogou uma das melhores partidas dele pelo Palmeiras. O Kelvin hoje tem um reserva que é o Giai, que era titular outro dia. E o Kelvin está jogando muito bem. Então você olha, a grande notícia deste jogo é que o Palmeiras passou a ter um elenco. Incorporou como elenco. A gente destaca, claro, as individualidades, né? Quando vem Vitor Roque e faz 3 gols, é impossível não olhar para ele, que foi a estrela do jogo, o Flaco Lopes também. Mas quando a gente cita tantos jogadores que foram bem, tantos que começaram, mas também quanto quem entrou, é sinal que o coletivo funcionou. Isso é uma ótima notícia para o Abel Ferreira, até pensando aí em Libertadores. E aí a gente vai trazer mais ao longo da semana, né? Trazer quais as possibilidades. Será que joga Giai e Kelvin? Enfim, o torcedor está muito na dúvida em relação a isso. A gente vai falar mais sobre isso. Agora teve um outro vencedor. E aí é um vencedor do ponto de vista individual no jogo de ontem. Não só pelo que ele fez em campo. Aliás, nem é pelo que ele fez em campo, mas por ele entrar em campo. Bruno Rodrigues, né, depois de, nossa, gente, quase 600 dias de muito sofrimento, 2 lesões muito graves, ele entra em campo e uma atitude aí muito bonita do banco do Palmeiras, todo mundo aplaudindo o jogador, né, um momento aí muito feliz por ele poder retornar. Foi bonito de ver, Latifi. Não, foi bonito demais e teve toda uma comoção, né, do elenco do Palmeiras no vestiário depois. O Everton conversou na roda com os jogadores, enalteceu o trabalho do Bruno, disse que só ele sabe o quanto foi sofrido esse período. Aí depois o Veiga deu entrevista para a TV Palmeiras e ele disse que não é só porque o Bruno Rodrigues ficou todo esse período fora que é algo positivo, mas porque ele é muito bom também e vai ajudar o Palmeiras nessa reta final de temporada. E o João Martins, o auxiliar do Palmeiras, também elogiou bastante o Bruno, disse que é um campeão só por essa trajetória. E a torcida do Palmeiras também abraçou, né, o Bruno, porque você fica todo esse período longe, tem a incerteza sobre quase voltar, e aí sofre uma nova lesão. E ele quase marcou um gol, né, no segundo tempo. Então, no rebote, né? Sim, ele recebe uma bola do Veiga por cima e aí ele tenta uma cavadinha em cima do Rocher e aí não dá certo. Mas foi muito comemorado e ele virou um símbolo de superação mesmo no elenco, né? Todo mundo unido em prol do jogo contra o River, essa sequência do Brasileiro. Então foi um gesto muito legal mesmo no final de semana. E vou trazer aqui mais algumas informações do River, que é o próximo adversário do Verdão, quarta-feira, 21h30, lá no Monumental de Núñez. Lembrando, primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores. Estou trazendo um recorte aqui da classificação do Campeonato Argentino do Grupo B. Lá é dividido 15 times no Grupo A, 15 times no Grupo B. Estou trazendo só a imagem pequena, que é onde está ali a questão do River Plate, que é o que interessa para o Palmeiras. Eles em 16 jogos fizeram 31 pontos. Desses 16 jogos são 8 vitórias, 7 empates e somente uma derrota. O curioso é que o River Plate não perdeu após o Mundial de Clubes. A última derrota do River Plate foi para a Inter de Milão, lá nos Estados Unidos, pelo Mundial. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos do River Plate. 2 vitórias consecutivas, esse jogo da Copa da Argentina,
que foi um empate, acabou saindo vencedor nos pênaltis, e anteriormente a isso tinham empatado contra o Lanús fora de casa e também empataram contra o Libertad pelas oitavas de finais da Libertadores dentro do Monumental, só que aí na decisão por pênaltis acabaram se classificando. Neste final de semana, eles jogaram contra a equipe do Estudiantes. O jogo deles foi exatamente ali no mesmo horário do jogo do Palmeiras contra o Inter. Eles fizeram 2-0 na partida fora de casa, tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo, conseguiram segurar a pressão do Estudiantes, que é o adversário do Flamengo na Libertadores, e saíram com uma boa vitória. Jogo dificílimo para o Palmeiras lá na Argentina. Com certeza a torcida vai fazer uma festa, uma pressão gigante em cima do Palmeiras. Serão mais ou menos cerca de 86 mil pessoas lá no Monumental. Então o Palmeiras tem que se preparar psicologicamente e ir para cima, não ficar acuado. Com certeza o River Plate dará espaços. O River Plate, lógico que eles não vão jogar aberto, de peito aberto, mesmo jogando dentro de casa, porque sabe que o Palmeiras é um adversário muito forte. Mas o Palmeiras tem que se preparar para, com certeza, dar para trazer um bom resultado de lá. Se você for observar na fase anterior, o River Plate empatou dentro da sua casa contra o Libertad, que não é um time de excelente, de grande porte aqui da América do Sul. Então dá para o Palmeiras ir lá na Argentina e, quem sabe, trazer uma boa vitória e decidir no Allianz Parque lotado na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!